Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o documentário Baobás, Raiz Firme Faz Árvore Forte, que está sendo produzido em Juiz de Fora com o apoio da Lei Paulo Gustavo. Quem conversa com a gente é a historiadora e roteirista do filme Giovana Castro e a assistente de direção do documentário Isabela Ohana. O filme se baseia em entrevistas com 8 pessoas negras com idade a partir de 80 anos. Em um mundo que enaltece a juventude e descarta o envelhecimento, especialmente de corpos negros, a produção propõe outro olhar, o da resistência, da memória e da sabedoria ancestral. O documentário está previsto para estrear em 2026. Giovana, Isabela, muito obrigada, por estarem aqui com a gente. Nós vamos conversar ainda, sei que vocês são militantes, tem toda uma história para além dessa questão do filme, mas queria começar falando do filme. Vocês têm uma sinopse que coloca uma frase: quando morre um africano idoso, é como se queimasse uma biblioteca. E aí queria que vocês começassem falando o porquê dessa frase para apresentar esse filme que é o Baobás. Eu vou contar uma historinha prévia, muito rapidamente, para explicar por que desse título, Eu tenho pais idosos, Meu pai está com 85 anos, a minha mãe eu perdi em 2023, mas ela faria 85 esse ano também. E eu sou de uma família que tradicionalmente fala muito. Eu sou daquela família que se reúne. E sabe aquelas histórias que são sempre repetidas assim, que quando as pessoas morrem contam sempre as mesmas histórias, festa de ano novo. Então eu acostumei a ouvir muitas histórias com muita frequência. E eu sempre achava assim, profundamente impactante como que algumas famílias não têm esse hábito de ouvir as histórias em torno das pessoas que não só que vão envelhecendo, mas renovar esse ciclo. E aí, todas as vezes que morria alguém da minha família, a gente ficava, que pena, Aquela história que a pessoa contava tão bem, a gente não vai ouvir mais. À medida que a gente vai emergindo no mundo acadêmico, a gente vai juntando esse conhecimento, que eu considero conhecimento que é de quintal da casa da gente, com citações de autores que trazem essas referências. E essa frase, ela casou muito com essa trajetória. A cada vez que um idoso morre, a gente perde um conjunto de referenciais que a gente não resgata nunca mais. Aquilo definitivamente está perdido. O livro na biblioteca, você ainda consegue resgatá-lo. Aquela memória, nunca mais você vai acessá-la em medida nenhuma. E aí Baobás nasce disso. Tem toda uma simbologia na árvore, que é uma árvore ancestral do continente africano, com toda uma relação religiosa trazida pelos escravizados. É uma árvore enorme, centenária, que abriga pessoas, uma copa majestosa, e o significado é exatamente esse, de um fio de continuidade que não é só para frente, ele também recua no tempo e tem uma relação de proximidade com o tempo que a gente vive também. Essas histórias precisam ser recontadas. O filme foi proposto por você, Giovana? Na verdade, era um sonho antigo que eu tinha, e eu conversava muito com a Vanessa, que é a outra historiadora que está comigo, que é a proponente do projeto, que é um sonho que cada vez mais ele foi ganhando densidade em função da minha tese. Na minha tese eu entrevistei 43 mulheres negras entre 95 e 18 anos, inclusive a minha mais velha faleceu na semana passada. E dessas histórias, eu gravei em áudio, não tenho entrevistas em vídeo, eu fiquei pensando, falei, gente, como que a gente banaliza o acesso a essas histórias, as trajetórias de vida? E quem dera se eu pudesse, eu gostaria muito de registrar 120, 180, 240, mas se eu pudesse pegar e se botar num potinho, que fosse aí 5, 6, 7, 8, se a gente conseguisse fazer isso. E aí a Vanessa, então vamos lá, vamos pegar, que seja 8, que seja 5, que seja 3. Se a gente conseguir fazer com esses, a gente já colocou, num potinho assim. E a Isabela entrou nesse time, Isabela. Aí como assistente de produção, como é que foi a sua entrada, E fala um pouco do que vocês já viram até agora do filme. Então, eu entrei no time porque eu estudo cinema e audiovisual na FJF e aí me escolheram para ser assistente de direção. E assim, meus trabalhos, eu trabalho muito no social também, eu gosto dessa parte. Então, quando me chamaram, eu fiquei muito encantada. Encantamento é uma palavra que a gente usa como guia também, fiquei muito encantada. E é muito essa importância do registro, Quando a gente perde alguém, a gente fica buscando muito todos os registros possíveis que a gente tem nessa pessoa. Então, quando a gente ouve essas histórias e vê esse resgate, a gente vê a importância deles todos, assim. Todos esses domingos que a gente teve conversando com essas pessoas e vendo as histórias delas,
foram de muito aprendizado também, assim. Às vezes a gente romantiza ou a gente faz o contrário, né? Mas ter visto as histórias dessas pessoas e tudo, assim, foi muito importante para a minha carreira também. E eu não sei se eu estou respondendo, né, do jeito certo, enfim. Mas o processo tem sido de aprendizado mesmo, assim, para mim, como um todo. E são 8 idosos. Por que vocês escolheram pessoas acima de 80 anos? E foi difícil escolher? São muitas? Como é que foi esse processo? Foi muito difícil. Aí eu fico brincando que a gente usou o IG, né, assim, o índice Giovanna, né, para colocar assim. Mas a gente lidou muito com a questão da expectativa de vida, né? A gente tem uma expectativa de vida média, né, do homem negro brasileiro, que ela é 8 anos menor que a do homem branco, está numa média aí de 69 anos. A média brasileira é 76, né? A do homem branco. A do homem negro, ela é menor, ela é 7 a 8 anos menor. E a gente pensou que, se a gente for aplicar, né, uma regra matemática torta aí, 80 anos é quase 100, assim, numa média de homens brancos, né, de mulheres brancas. Eu falei, pô, são quase centenários aqueles que estão acima de 80 anos. E a gente começou com esse olhar de pensar. E pensar que, superando a média nacional, essa população acima de 80 anos, que chega em condições de dar um depoimento e que tem memória, né, e saúde mental para dar um depoimento, realmente superou mais ainda a média nacional. E a gente começou esse processo. Eu conhecia alguns idosos, só que a gente começou com um problema, né, que é a corrida contra o tempo. A gente tinha, quando esse edital foi aprovado, a gente tinha mapeado 12 idosos e os idosos foram morrendo, assim, porque acontece, né? E houve um período em que o edital ele foi interrompido, suspenso por algumas questões judiciais, enfim, que aconteceram, enfim. E os idosos foram, falei, gente, né, e agora? A gente começou um outro processo metodológico com os que a gente já tinha e começamos a mapear, pensar também, e a gente teve que pensar uma outra visão de envelhecimento também. E aí eu comecei todo um mapeamento de pensar onde estão os idosos para além do campo familiar. Aí a gente acessou o pró-idoso, a gente foi até as instituições, né, de envelhecimento na cidade, fomos ao Marilac, fomos ao Abrigo Santa Helena, fomos ao João de Freitas, né? E fomos mapeando esses idosos e aqueles idosos, obviamente, que quisessem conversar com a gente, né? Que estivessem dispostos a conversar com a gente. Chegamos a esses 8 e acionamos ativistas da luta antirracista de Fora e perguntamos, tem alguém que você gostaria de indicar? Então, desse grupo de idosos que nós temos, uma parte deles veio de indicação de ativistas, duas vieram de instituições, né? Uma do Marilac, uma do Asilo João de Freitas, uma veio do pró-idoso, do mapeamento do pró-idoso. Então isso também foi levando a gente a emergir também numa outra percepção acerca de envelhecimento também. A gente tinha um olhar claro, né, pesquisado, mapeado, né, baseado na nossa experiência, mas também a gente foi emergindo numa outra percepção acerca de envelhecimento. E que esse é um ponto importante, assim, já adiantando, imaginando que a gente vai chegar até lá, mas acho que esse é um ponto fundamental do Baobás, assim. O Baobás não é sobre ser velho. As pessoas sempre falam assim, é sobre envelhecimento, é sobre gente velha. Eu falo, não, gente, o Baobás não é sobre ser velho. O Baobás é exatamente sobre vida. Sobre viver, eu vi vocês falando. É sobre vida, é sobre vida. É sobre vida em pessoas que já viveram muito. Ele não é sobre essa questão de ser velho, a velhice, o lugar de lições, sabedoria. Não, tem uma safadeza, tem um humor, tem um drible de corpo, sabe? Tem uma gargalhada gostosa, assim, de deboche, sabe? Ele não é sobre, eu sou velho, eu vivi muito, eu aprendi muito. Não, tem até sobre uma certa inocência mesmo, assim, sobre questões do mundo cotidiano que talvez eles não aprendam mais. Mas o fato de eles serem velhos, né? Estarem acima de 80... e vocês terem escolhido eles, pode ser porque eles também muitas vezes deixaram de ser escutados ao longo de toda a trajetória? Né? Queria que eu ouvisse vocês sobre essa questão, né? Se isso aí também importou na hora de vocês pensarem nisso. Com certeza. Eu sempre penso que envelhecer já é por si só um lugar de diminuição de importância. Né? Você vai diminuindo de importância à medida que você vai envelhecendo. Você vai perdendo capacidade produtiva, né? Você vai deixando de ter poder econômico, né? Você vai precisando terceirizar algumas coisas da sua vida, então você vai perdendo realmente capacidade resolutiva na sua vida. Isso é um aspecto que é um dado.
Algumas pessoas envelhecem sendo importantes e ouvidas. Ariano Suassuna envelheceu sendo importante, sendo ouvido, né? Algumas pessoas... Fernanda Montenegro. Algumas pessoas têm, né, o privilégio de, quando elas abrem a boca, elas continuam sendo ouvidas por causa do lugar, pelos privilégios de classe, né, de raça, né, os protagonismos que têm. Não é a média. A grande maioria não passa por isso. A grande maioria vai perdendo essas questões. E aí, quando a gente consegue pensar um termo que vem sendo usado, que é lugar de fala, né? Ninguém tem o seu lugar de fala mais anulado que o idoso. E esse lugar de fala, né, e que eu penso que é uma questão de direitos humanos, assim, sabe? Que saco, que velho chato, que é repetitivo, que chatice. Não se dá importância como se o idoso fosse imediatamente infantilizado o tempo todo, assim. Ele é sempre visto pelo viés da criança, assim, permanentemente infantilizado. E aí, quando a gente pensou em ouvir o idoso, eu acho que a Isabela, porque ela está sempre... Ela ocupa um lugar de observação mais privilegiado do que eu, ela pode falar disso melhor. Existe uma diferença enorme, física, do idoso quando a gente chega e quando a gente sai. Da família do idoso, daqueles que a gente entrevistou com a família, quando a gente chega e quando a gente sai. É como se o idoso ficasse maior, assim, sabe? Ele cresce de um jeito, as pessoas passam a olhá-lo de um jeito completamente diferente. Ele se sente importante, seria isso? Se sente importante. Tem muito às vezes a família descobre histórias com a gente, porque tem muito disso que a Giovana falou. As famílias não têm o costume de ouvir as histórias, então quando o idoso fala de coisas que aconteceu na juventude ou coisas que eles estavam sentindo, a família se surpreende porque é uma novidade para eles também, porque eles não pararam para escutar durante a vida, então fica muito nítido assim, a surpresa no olhar deles também. Aí tem essa coisa da postura do idoso e da família também, porque eles começam bem menor. E aí o fato dele estar sendo ouvido, ele volta maior mesmo, assim. Ele se vê importante. E a família também vê a importância da história da pessoa. Você vê a pessoa buscando lá atrás, assim, a trajetória e falando do que aconteceu, da formação, de como chegou, dos pais, dos avós. Aí você vê um idoso falando de um avô. É muito interessante, assim, ver. Você estava me contando, os bastidores, vocês já ouviram 6 pessoas, né? São quantas mulheres e quantos homens até agora? São 4 e 2, né? 4 mulheres. 4 mulheres e 2 homens. E 2 homens. E aí, vocês já ouviram 6. Conta um pouquinho como é que foi, onde vocês foram, né? Que cenário foi esse que vocês foram? A gente foi, a maioria das vezes, foi na casa das pessoas. E aí, para ter isso da história também, para a gente ver a história da pessoa através da casa dela, né? Aí a gente vê objetos que significam alguma coisa, fotos. Aí a pessoa conta a história e a gente consegue ilustrar a história dela através das fotos também. A gente entrevistou numa biblioteca também e a gente foi no Luiz Marilac semana passada. A gente estava falando também, tem sambista, tem de tudo, né? Tem a Dona Nésia, que é uma figura que está sempre aqui na Câmara. Eu já vi que vocês entrevistaram ela também, né? A gente entrevistou ela. Tem figuras, então, muito conhecidas, né, da cidade. Engraçado que a Dona Nésia, ela foi uma figura que ela foi indicada para mim pela Yara do Charmosa do Tamborim, né? E eu já conhecia a Dona Nésia. Dona Nésia é aqui da Comissão do Idoso, tá no samba, está sempre atuante, né? É uma figura já que a gente pode dizer popularíssima. Popularíssima, fora, né? sim. E ela também havia sido mapeada lá no Pró Idoso, porque ela frequenta o Pró Idoso, assim, ela é uma figura também conhecida lá. E é uma figura pública e que traz muito forte essa questão do idoso como todo lugar de alegria e reinvenção, assim, porque ela é uma figura que se torna pública já mais velha, já idosa, assim, né? A partir dos 60 e poucos anos, quando ela começa a frequentar o pró-idoso, é que ela se reinventa, né? Que ela ganha um outro lugar na cidade. Nisso, o nosso primeiro entrevistado foi o seu Nilson, que é o pai da Rô, que foi no bairro Santo Antônio, né? E que foi a nossa primeira entrevista, estava todo mundo muito nervoso, estava toda a equipe muito nervosa, né? Todo mundo muito nervoso, uma equipe que pela primeira vez se reunia, é o nosso primeiro trabalho juntos, né? Com exceção de mim e da Vanessa, que já fizemos outras pesquisas anteriormente, mas era a primeira vez que a equipe se reunia, então todo mundo muito nervoso, todo mundo muito preocupado, todo mundo angustiado. E foi uma experiência muito interessante, porque é uma casa, a gente chegou pela cozinha da casa, a gente entra pela cozinha da casa e a Dona Maria estava fazendo almoço no domingo, e panelas enormes de almoço, pra gente não de comida, né? Muita comida, né? E a gente descobriu depois que a comida era pra gente também. A gente foi descobrir que a comida também era pra gente. E a gente foi entrando, tinha uma mesa enorme de madeira, assim, muito grande, uma mesa muito sólida de madeira.
as fotos religiosas na parede, as fotos dele. E aí você entrava, tinha uma sala com Vasco, né, que ele é o Botafogo. Isso que eu ia falar. Isso, Vasco. com os símbolos do Vasco, que ele é um vascaíno inveterado, assim, e um quintal pendurado de planta, mas muita planta para todo lado, assim. Então, todo o espaço era um espaço de muito acolhimento. Muito acolhimento. Então, não tinha como a gente ficar separado, porque era um espaço muito acolhedor, então a gente tinha que ficar juntos um do outro, assim. E o cheiro de comida o tempo todo na entrevista, aquele cheiro de comida, assim. Inclusive, eu fiquei muito impactada, porque a comida dela tinha um gosto da comida da minha mãe, assim. Mesmo gosto da comida da minha mãe, assim. Mesma coisa. Aí depois nós entrevistamos, foi a Helena depois, né? Foi a Helena. Foi a Helena, que foi indicada pela Maria da Semião, que é uma ativista aqui de Juiz de Fora, que foi presidenta do COMPI, que foi no Mundo Novo. A Helena tem uma história extremamente interessante, assim, ela foi um dos primeiros casais interraciais de Juiz de Fora, ela e o marido dela, ela foi casada com um homem branco, que depois eu descobri que trabalhou com meu pai. Aquelas coisas, Ou seja, né? Toda mineiro, uma costura, né? assim, Coisa toda mais uma tecendo, costura. né? E aí numa casa com o filho e com as netas em volta. E também uma mesa enorme de café, que a comida é um negócio que vem atravessando todas as entrevistas, assim. Depois foi a Anésia, que foi lá na Livraria Cadore, porque a Anésia, ela mora num pensionato, né? Ela pediu que fosse lá. E aí tem uma cena que ficou todo mundo assim acreditando no amor logo depois, assim, eles têm acreditado em várias coisas agora. Porque a gente terminando a entrevista da Anésia, o namorado dela foi buscá-la. Seu Raimundo Januário. E aí ele ficou na porta, ele ligando para mim, eu estava entretida com a entrevista, não vi, e ele foi entrando, e na medida que ele foi entrando, que ele foi subir na escada, porque é um segundo pavimento, assim, ele foi subir na escada e o rosto dela transformando, assim, à medida que ele foi subindo na escada, assim, sabe? Ela foi derretendo, assim, com a chegada dele. Ele impecavelmente vestido, com o cabelo partido do lado. Todo arrumado, isso? Sim, um cabelo partido do lado, assim, a camisa sem um vinco, sabe? Que é sem um vinco, assim, a camisa impecavelmente, um sapato extremamente limpo, para levá-la para almoçar, porque a entrevista foi pela manhã. Que lindo, gente. E depois foi... Quem que foi depois da dona... Depois da dona Anésia, nossa. Me perdi aqui, Foi seu peraí. pai, né? Foi meu pai. Foi meu pai. Qual é o nome do seu pai? Efigênio. E aí depois foi meu pai, e aí foi muito bacana estar do outro lado, né, que é receber a entrevista. Meu pai é um homem extremamente prolixo, sempre foi. Meu pai é um cara que desde muito cedo ele vai atravessando as histórias. Eu brinquei que eu acho que a entrevista mais confusa é a do meu pai, porque meu pai ele vai sobrepondo uma história sobre a outra, assim, então ele vai atravessando histórias e personagens, enfim. Então foi muito engraçado, e meu pai é um cara muito debochado. Então, assim, ele vai contando as histórias, ele faz onomatopeias, assim, sabe? Ele faz o som das histórias, assim, então, muito engraçado, assim. E a última foi a Zuleika, lá no Marilac, que foi, assim, uma entrevista extremamente desafiadora, porque a Zuleika tem 100 anos. E a gente chegou lá logo depois do almoço, e ela estava de muito mau humor. De mau humor. Ela falou assim, tá na hora do meu sono, tá na hora do meu cochilo, porque logo depois do almoço eles cochilam. Eu falei, Zuleika, você me dá 15 minutos? Assim, se em 15 minutos você quiser ir embora, fique à vontade, você pode ir embora. Ela sentou no sol para conversar com a gente, tinha uma companheira dela lá sentada do lado, a Severina. A Severina tem pequenas participações na entrevista, inclusive contou de um forró que ela ia chamado Cutuca Virilha, aqui em Juiz de Fora, a gente morreu de rir da história. E aí a Zuleika, ao longo da entrevista, ela vai se encontrando nas próprias memórias, e aí ela gargalha, ela lembra, teve determinados momentos, o diálogo é dela com ela. E ela está lúcida? Completamente. Maravilha. Ela canta trechos inteiros de músicas de Alcione. Ela lembra da vinheta do Repórter Esso anunciando a morte do Getúlio Vargas. Gente, que maravilha esse documentário, né? Nós estamos aqui conversando com a Giovana Castro e com a Isabela Ohana sobre esse documentário Baobás. Nós vamos para um pequeno intervalo e aí a gente vai explicar melhor. Você já falou um pouco do que é, porquê do Baobás, mas a gente vai explicar um pouco essa história toda e saber um pouco mais de tudo que elas estão ouvindo aí ao longo, né, desse tempo que estão aí gravando esse documentário que tem apoio da Lei Paulo Gustavo. Um minutinho só, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje recebendo a Giovana Castro e a Isabela Ohana. Estamos falando sobre o documentário Baobás, em que elas estão entrevistando 8 pessoas negras acima de 80 anos aqui de Juiz de Fora. É isso mesmo, Giovana? Isso mesmo. Vamos lá, então, Isabela, fala um pouco como é que está sendo essa produção, você que é estudante, né, de cinema, como é que você está levando isso, essa temática entra muito na universidade? Fala um pouco desse aprendizado que você leva para a sala de aula e essa produção aí. E para quando que esse filme, né, como que as pessoas jusforanas vão poder assistir? O filme vai sair em janeiro do ano que vem. E, assim, levando na universidade, geralmente quando a gente trata de temas assim mais sociais e tudo, geralmente pessoas negras que levam isso na universidade. Então isso que eu enxergo assim, quando a gente trata desses temas, geralmente é a gente que se põe nesse lugar. E aí o processo técnico tem sido assim, tem algumas pessoas lá do cinema junto, que é a Elo, que faz o som, a Maitê está fazendo a direção de fotografia, aí temos a Letícia, que formou na Facom, e ela está fazendo a direção artística do trabalho, e aí a gente está junto com o povo da história, né, que é Giovana, a Vanessa, tem o Luan também, e aí temos essa equipe. É uma equipe pequena, porque documentário geralmente é feito por equipes pequenas, né? Vocês estão fazendo um média-metragem, né? Que vai ter o quê? Mais de 30 minutos entre... Isso. Porque foram 8 entrevistados, né? Então acho que para dar conta do que eles falaram, tem que ser um média. E aí, falando assim, eu tô trabalhando... Tem um trabalho que eu tenho feito que conversa muito com Baobás, e aí eu achei muito interessante desde que eu fui chamada. Porque eu tô fazendo um trabalho sobre carnaval, e aí na minha história tem uma idosa do carnaval. E a gente entrevistou, e aí 3 idosos mencionaram o carnaval e a vida deles no carnaval quando eram jovens. E eu achei isso muito interessante, assim, também de falar, de ver a minha ficção na minha frente, assim, foi muito... Foi surpreendente para mim. Né, foi muito... Porque geralmente a gente enxerga o idoso, né? Depois parece que a pessoa, a partir do momento que ela fica idosa, ela perde tudo, né? Ela não tem libido, ela não tem vontade, ela não curtiu a vida. É uma pessoa sábia que está ali costurando, fazendo um crochê, um tricô, cozinha para a família, e aí se esquece dessa parte quando ela era jovem. Tem um termo que eu também fico muito danada, quando você fala no meu tempo, como se o tempo assim, dela já tivesse passado. O seu tempo está aqui ainda. O seu tempo é hoje. Exatamente. Exatamente. E aí a gente fica muito as pessoas ficam muito surpresas quando ouve o idoso falando da juventude dele, e a juventude dele não foi assim, padrão, né, o usual. E aí você vê esses idosos do carnaval, essas pessoas diferentes, assim, é muito legal também essa parte. Vocês estão falando das emoções, de tudo que ouvem, né? Eu vi vocês também na sinopse colocando que vocês estão ouvindo de tudo, as mandingas, os afetos, né? O que tem nesse filme? O que as pessoas estão contando, né, Giovana, para vocês? Vocês já falaram que muitas vezes a própria família se surpreende. Eu vi uma entrevista que você fez também, não sei se na sua tese, em que uma idosa conta, né? O que você insiste com ela? O que as mulheres faziam de lazer na época, né, que vocês eram jovens? Ela falava, não fazia nada, né? Os pais não deixavam. Vocês estão descobrindo coisa, aí depois ela acaba confessando que sim, que ela fazia assim, eles pulavam a janela, escondiam, ia num baile, voltavam correndo, apanhavam. Que histórias são essas? O que vocês estão escutando? E essas histórias também estão aí no Baobás? A gente tem algumas questões que sempre chamam muita atenção, né, Marisa? Assim, e eu acho que isso é importante que a gente tenha o discernimento de entender, né? Toda essa população que está acima de 80 anos, ela em geral ela migra de outras cidades em volta. É uma população que em geral não nasce em Juiz de Fora, assim, elas vêm da zona rural em volta da cidade. E quando vem para cá, em sua maioria, vem em função da busca do trabalho. Assim, Juiz de Fora é uma cidade para essa população que vem para trabalhar. Mas a gente encontra coisas que são muito significativas, assim, a Helena, por exemplo, né, que ela é do Mundo Novo, ela conta, olha, eu comecei a me divertir quando meus filhos nasceram, e aí toda oportunidade que eu tinha piquenique, tinha viagem, tinha excursão, tinha voltinha no Parque Alfred. O Parque Alfred é um ponto muito importante para essa população, muito engraçado isso, como que essa população gostava de circular ali, dar voltinhas no Parque Alfred, de ir para o Morro do Cristo. Eu não sei como é que no Morro do Cristo naquela época, porque não tinha nem acesso a isso, não sei como é que conseguiam. Devia ser trilha. Não sei como é que fazia para chegar no Morro do Cristo, mas tinha toda... E o cinema em Juiz de Fora, gente, eles falam muito no cinema. Ia-se muito ao cinema, Cinema Glória, o Cine Central, assistir Mazzaropi, assistir Ben-Hur. O cinema era uma agenda constante para eles, assim. E as festas de igreja.
as quermesses de igreja. A gente fora tinha um calendário muito intenso de festas religiosas, né? E as pessoas muito iam a festas religiosas. Agora, o carnaval é um clássico. Carnaval é um clássico. O carnaval é um clássico. Você falou, né? Pelo menos Sempre falo do 3 carnaval. pessoas. O carnaval é um clássico, assim, de como que o carnaval, mesmo que não seja o festejo, participar do festejo, pelo menos ver. Pelo menos descer, se arrumar para ver o carnaval. Era escola? Não. Às vezes era bloco de sujo, como eles falavam, às vezes era só se reunir para ver, às vezes nem participava, mas presenciar a festa coletiva era extremamente importante para essa população, extremamente importante. Mas o cinema e o carnaval são onipresentes, assim, sabe? Assim. E vocês têm alguma intenção, assim, a ideia é deixar eles falarem, eles e elas, né? Mas em algum momento se toca, porque as pessoas têm muitas vezes dificuldade ou não querem lembrar dos sofrimentos, muitas vezes querem exaltar coisas positivas, como o próprio carnaval, né? Tem sofrimento também? Como é que é isso? Tem racismo? Eles sentem isso? Juiz de Fora, a gente vai falar um pouco disso, você que é um historiador, Juiz de Fora, que é uma cidade escravocrata, foi construída, tinha a maioria da população negra. Como é que isso aparece em Baobás? A gente trabalha com uma ferramenta que vem da historiografia, que é a entrevista genealógica, né? A gente vem traçando essa ancestralidade, discute trabalho, lazer, casamento, filhos, e a gente lida com uma população que não tem essa terminologia moderna que a gente tem hoje, né? A gente hoje tem acesso a uma série de informações sobre racismo. Mas a gente tem algumas experiências que marcam esse lugar de exclusão na cidade, né? Dessa percepção de exclusão na cidade, do não acesso, e que é uma história que a gente sempre oscila entre sim e não, mas que ela aparece com muita frequência de não circular pela parte alta da Rua Alfred, que isso é um clássico nas narrativas, né? Da dificuldade da empregabilidade, dos setores em que trabalham, muitas dessas mulheres, por exemplo, a Dona Lúcia, que a gente pulou, esqueceu da Dona Lúcia mora em Santa Cruz. A Dona Lúcia e a mulher do seu Nilson são o clássico das lavadeiras de Juiz de Fora. São mulheres que sustentaram suas famílias lavando roupa para fora. E aí aconteceu um negócio muito engraçado, a gente fazendo contato com uma jornalista aqui de Juiz de Fora, muito nova, aí eu coloquei lá, ela lavava roupa para fora, né? Ela falou, o que é lavar roupa para fora? Aí eu falei, ela deve ser muito geracional, né? Porque, assim, são mulheres que sustentavam a casa, fazendo um trabalho, porque não tinham empregabilidade em outros setores, ou ser empregada doméstica, mas ia ter que dormir na casa do patrão e não queriam mais, porque já tinham suas próprias famílias, então lavavam roupa para fora, circulando pela cidade. Então, essa discussão racial, ela escorre de forma pontual, atravessada muito pela questão da classe e do território. Essa discussão sobre o racismo, efetivamente como nós temos hoje, ela escorre sutilmente, assim, de forma subterrânea, em algumas pontuações. E tem um dos depoimentos, que é o depoimento da Dona Lúcia, que a gente saiu muito impactada pelo depoimento dela. Porque é uma pessoa que fala muito pouco, a fala dela é entrecortada assim, por diversos silêncios, assim, muitos silêncios. E ela passou por um casamento muito violento. E falar sobre isso, eu acho que uma das primeiras vezes que ela falou sobre isso, tanto que ela termina a entrevista falando assim, com o filho dela, falou assim, ele, por exemplo, não sabia de nada disso. E ela custou a falar, assim, então ela vai fazendo pequenas questões sobre o marido já falecido, assim, né, das várias violências que ela sofreu em diversas instâncias, né, e reconhecer-se enquanto uma mulher que sofreu um relacionamento abusivo para ela, uma mulher de 90 anos, 92 anos, né, você percebe, assim, então as fotos dela são as fotos mais impactantes, assim. Nós vamos mostrar, né, você encaminhou algumas fotos que a gente vai mostrar aqui no programa. As fotos dela são profundamente impactantes, assim, ficou todo mundo assim, né, Isabela? Foi todo mundo para cá. E a gente percebe... desculpa. A gente percebe muito, depois a pessoa, ela não decide não casar mais, assim... Não quero mais casar, porque viveu uma vida tão sofrida. Ela fala isso? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E ela está viúva há muitos anos? Muitos anos. Acho que é 30 anos, né? Ô, Isabela, como é que é o processo ali no local? Fica muita gente no entorno dos idosos ou isso inibe eles? Quem que faz as perguntas? Como é que é esse trabalho? Como é que vocês estão fazendo esse trabalho da captação dessas falas, né, dessas entrevistas? Então, a gente chega no local, escolhe onde que o idoso vai sentar e aí resolve, né, esse espaço para ver como que vai ficar bonito e tal, enfim. E não fica muita gente em volta, não. Geralmente a Giovana fica na frente, ela não é gravada, só ela que entrevista e as perguntas dela que formulou. E aí a gente fica de observador. E aí a câmera fica observando, a Letícia, a diretora, fica lá observando, a gente fica mais, assim, num papel de escuta. É mais uma coisa de pré, a gente enfim, arruma um ambiente e fica de observador
para seguir natural e a pessoa ficar tranquila e conseguir responder as perguntas sem travar, porque câmera, até aqui, eu assim, sou acostumada, a gente fica travado um pouco. E aí é assim, é bem tranquilo. E ficam familiares dando pitaco? Geralmente fica. Eles ficam em volta assistindo. Eles ficam em volta assim. assistindo, Um cara de encantamento, assim, meio que... Nossa, isso aconteceu? Assustados com a quantidade de equipamento. A primeira coisa que assusta é a quantidade de equipamento que chega. Assim, eles acham que a gente vai chegar lá com uma câmerazinha, um celular, né? Eles levam um susto quando chega aquele monte de equipamento. Então, você explicou um pouco no primeiro bloco a questão do baobá. Como é que vocês chegaram, né, ao nome baobá? Eu sei que essa árvore forte, né, essa coisa, né, da resistência, né? Fala um pouco de como é que vocês chegaram a isso aí. Já era uma coisa que você tinha em mente? Fala um pouco disso. A gente discutiu isso muito eu e Vanessa, né, que quando a Vanessa pesquisou o movimento negro no Juiz de Fora contemporâneo, ela entrevistou vários ativistas do movimento negro aqui de Juiz de Fora dos anos 80 até 2000 e pouquinho, né? E eu, na minha tese, eu pesquiso mulheres negras. E aí, nessa nossa conversa mesmo, a gente conversava muito sobre ancestralidade. E a gente sempre falava, como é que seria um símbolo da ancestralidade? E falar, o baobá, né? O baobá, porque assim, a população africana não trouxe quase nada além do que tinha na memória, né? E as sementes do baobá, em termos físicos, né? Foi uma das poucas coisas que foram trazidas de África. Falei, é um símbolo bacana para a gente pensar, assim, um elo comum que nos una, né? Independente das nações que foram trazidas de África, um elo comum que nos una é a semente do baobá. Eu falei, tá aí um ponto bacana para a gente partir para o ancestral comum, seria a árvore do baobá. E aí ficou baobá, essa ideia de uma raiz que gera uma árvore que gera tantos frutos, né, diferentes, em regiões diferentes, com histórias diferentes, enfim, aí colou, deu aderência, assim ficou. Nome lindo, né? E como é que esse projeto dialoga com a sua tese, dialoga com o LABOI, né, que é o Laboratório de História Oral e Imagem da UFJF, em que tem esse projeto Juiz de Fora, Cidade Negra, né? Como é que é esse diálogo aí desse projeto, que acho que é uma oportunidade até de levar a pesquisa para outros campos, né? Porque o documentário abre, né? Sai um pouco, né, desse mundo tão fechado, acadêmico, e é uma oportunidade de levar esse diálogo também. Não sei se você vê dessa maneira, Giovana. Não, sem dúvida, assim. Eu voltei para o doutorado em 2018, e aí quando eu chego ao doutorado na FJF, eu encontro com a professora Hebe Matos, que já tinha uma experiência no laboratório de História Oral lá da UF, e ela estava super disposta a montar o laboratório aqui, e tinha o Áfricas, que já existia, criada pela professora Fernanda Tomás, que agora está na Fundação Palmares. E aí eu falei, olha, eu super topo, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco de Juiz de Fora também, porque Juiz de Fora é uma cidade, né, negra e atlântica, enfim, vamos pensar um Juiz de Fora Cidade Negra, e assim nasceu o projeto Juiz de Fora Cidade Negra, que é coordenado por mim, pela Hebe. Vanessa foi bolsista, vários bolsistas passaram por lá, e a gente criou um centro virtual da memória negra, que hoje está alocado numa aba da UF, é um centro digital. A gente foi enchendo lá tese, documentário, enfim. Aí veio a pandemia, aí levamos aquela sarabantada que todo mundo levou, fizemos um monte de live, um monte de coisa. Quando foi 2021, eu acho, a gente juntou essas lives, entrou com um projeto no Quilombagem e transformou isso em curtas didáticos para circular nas escolas. Só que a gente não é do audiovisual, a gente é muito ruim, historiador é muito ruim, né? A gente sabe ser didático, mas a gente não sabe ser cinematográfico. Então ficou um trabalho bem feito, que está disponível para quem quiser ver, mas não é um trabalho atraente, assim, que você olha e fala, nossa, que negócio bonito. Eu falei com a Vanessa, olha, se a gente for seguir nessa linha, vamos convidar gente boa do audiovisual, que tem uma experiência com memória negra, para trabalhar com a gente, porque a gente não sabe fazer isso. E aí que a ideia de fazer o Baobás. Essas entrevistas do Baobás, elas vão inteiras para o repositório do Juiz de Fora Cidade Negra, para quem quer assistir a entrevista inteira. E junto com isso, a gente tem um projeto articulado que hoje tem um GT de emancipação e pós-abolição vinculado à ANPU, que é a Associação Nacional de Pesquisadores de História, que tem um grupo que está criando um site chamado Passados Presentes em Minas Gerais. Esse site vai reunir todas as cidades que estão vinculadas a essa pesquisa. O Juiz de Fora vai ter a sua aba lá, Juiz de Fora Cidade Negra, e esse material vai estar lá para pesquisadores do Brasil inteiro e do mundo inteiro consultarem esses depoimentos. Então a gente está criando uma bolhazinha, assim, que rompendo essa bolha. Tem um link já, o Áfricas e esse projeto de Fora Cidade Negra, tem um link, você sabe de qual? Tem que procurar. É só botar LABOI, LABOI L-A-B-H-O-I. O FJF. O FJF. Que só procurar LABOI, L-A-B-H-O-I, História Oral e... Imagem, que acha esse que acha o Juiz de Fora Cidade Negra, lá que você chega ao link. Aí lá tem teses, trabalhos, fotografias, todos os vídeos que a gente produziu, todos esses curtas que a gente produziu, e daqui a pouco o Baobás vai estar lá. Tanto
o filme quanto as entrevistas na íntegra, para quem quiser assistir as entrevistas inteiras, né? Porque o Baobá vai ser, né, um outro formato atraente, interessante, que não é um troço chato feito para o historiador, né? Que seja interessante de ver, porque as entrevistas são lindas, né? Não é nada, a história é tão boa, né? Nós estamos aqui conversando com a Giovana Castro e com a Isabela Ohana sobre o Baobás. E no último bloco vamos falar também dessa Juiz de Fora, Cidade Negra, falar um pouco mais sobre isso, né, das questões de racismo, das leis, né, como que vocês enxergam isso e como que a cultura, né, como que esse documentário pode ajudar a dissipar e a mudar um pouco essa realidade. É um minutinho, não sai daí, já volto. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando do documentário Baobás. Conosco aqui, Giovana Castro e Isabela Ohana. Vamos falar mais um pouco, né, para as questões políticas que envolvem esse documentário, né? A Isabela estava lembrando, começa desde a produção, né? Uma produção que envolve mulheres e mulheres negras, é isso? É, a maioria da equipe é feita por mulheres negras. E aí tem duas pessoas brancas na equipe, né? E isso faz toda a diferença, o olhar da mulher negra. Fala um pouco disso pra gente, Giovana. Eu acho, inclusive, que a Isabela podia começar com isso, assim, porque a Isabela tem uma história muito interessante sobre a ancestralidade, assim, né, a partir da própria experiência familiar. Mas o nosso critério de escolha de passar a palavra para ela é que a produção fosse feita por um olhar também que vivenciasse e se impactasse com a história, né? Eu acho que a conexão empática começa quando você se vê um pouco na história também, né? Não faria sentido para a gente, né, se a pessoa que filmasse não enxergasse todas as nuances daquilo que estava sendo produzido, né? Então, isso ficou muito claro nas nossas primeiras reuniões. Mas acho que a Isabela tem condição de falar disso muito melhor do que eu, assim. Eu acho que a gente se vê muito nos entrevistados, a gente se vê muito... Porque a gente vai chegar lá, assim, na melhor das hipóteses, né, a gente vai envelhecer. E vai chegar lá, então a gente se enxerga muito nessas pessoas. E aí o fato de ter pessoas negras na equipe, eu acho que o fato de ter pessoas negras na equipe é muito importante, é essencial, porque a gente consegue, a gente se vê nessas pessoas, eu acho que o olhar da gente sobre elas, a gente se enxergando nelas, faz toda a diferença na sensibilidade, em como que a gente trata dessas pessoas, como a gente fala. Se a gente se vê nela, a gente vê nossos avós, nossos pais nessas pessoas, enfim. A Giovana falou que você tem alguma questão com a sua ancestralidade relacionada ao filme? Então, eu sou uma pessoa que tem uma memória excelente, assim. E aí, eu perdi minha avó em 2002, eu tinha 7 anos de idade. Só que eu lembro dela como se tivesse sido ontem. Então, eu falo da minha avó como se eu tivesse perdido ela ontem. E eu lembro claramente dela comigo, das histórias dela contando coisas. Enfim, ela era uma mulher negra E ela não era minha avó de sangue. Ela casou com meu bisavô. E aí meu bisavô morreu repentinamente num acidente e aí ela cuidou dos filhos dele. A minha avó biológica, ela tinha esquizofrenia, ela foi internada em Barbacena. E aí essa minha bisavó, que não era biológica, cuidou dos filhos da minha avó. E aí eu lembro dela muito, assim, o tempo inteiro. Lembro dela me presenteando, dela contando histórias dela mais nova. Eu sei que ela dançava tango quando ela era jovem. Então eu fico pensando se eu tivesse tido a oportunidade de fazer essas perguntas para ela, sabe? Esse resgate. Porque eu tenho essa lembrança, tendo vivido 7 anos com ela. Imagina se eu tivesse vivido mais tempo e se eu tivesse podido fazer isso, né?
fazer essas perguntas, tudo é muito importante. Assim, a Giovana falando que ela queria ter entrevistado todos os velhinhos que ela pudesse entrevistar, eu também, se eu pudesse entrevistar todos, eu entrevistaria todos, porque, assim, é muito legal você ver a história na sua frente, assim. A Isabela falando, eu me lembro de outras entrevistas, né, que já fiz com a Giovana, essa coisa da sociedade olhar para a mulher negra como se fosse a forte, né, como se fosse aquela que aguenta tudo, né, aguenta lavar roupa, aguenta trabalhar fora, aguenta cuidar dos filhos, de outros filhos, não tem momento de fraqueza, né? Como é que é isso, Giovana? Perverso. Perverso. É uma questão de sobrevivência, né? O capitalismo recai sobre a gente com outro peso, né? Quando comparado à mulher branca. E uma mulher negra que não consegue atravessar esses obstáculos, ela realmente não sobrevive, assim, não tem jeito. Cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com os companheiros, né? O cuidado com a sobrevivência em todos os sentidos é um aspecto perverso. Por outro lado, eu fico sempre pensando o seguinte, né? E que eu acho que essa é a grande graça, assim, de Baobás, né? Que é a coisa do reencantamento que a Isabela falava, assim, sabe? A gente precisa olhar para essas mulheres com um olhar mais poético, sabe, assim... não utilitário, né? Mais poético mesmo. Na entrevista da Helena, a Helena é a única das nossas idosas, assim, que ela passou o tempo todo da entrevista com o celular na mão, assim, sabe? E aí ela compartilhava vídeo, mostrava e gargalhava. Eu achei aquilo fantástico. Sabe, a Helena está com 87, né, eu acho, assim, super tecnológica, e mexendo com o celular e com o óculos, me mandou piadinhas no celular, assim, super conectada com o tempo dela. Então eu acho que sempre o nosso esforço é compreender, sim, é áspero, é duro, é perverso, mas há que olhar ali uma blusa estampada, sabe, um batom na boca... Uma música cantada, tem um determinado momento da entrevista da Nésia que ela canta um trecho da música da Alcione, assim, e a voz dela dá uma embargada, assim, sabe? Ou ver lá a Zuleika, né, com a musiquinha do Repórter Esso, ou ver o seu Nilson contando do casamento dele, né, e falando da primeira casa que eles construíram juntos, dos primeiros filhos que eles tiveram, assim, do companheirismo, né, da mulher dele, ou falando do meu pai, da tristeza de ter perdido a minha mãe, assim, da saudade que ele sente. Eu acho que é o direito ao humano. Sabe? Eu acho que uma das coisas mais perversas que o racismo atribui à população negra é o fato de não entendê-los enquanto humanos. Quando a gente olha para essas pessoas, quando termina as entrevistas, assim, e cada final de entrevistas pra gente, a gente fica toda a vida para guardar equipamento, né? Que a gente fica lá, tem todo um trâmite para ir embora, né? Sim. Você não pode simplesmente guardar as coisas e ir embora, né? Tem todo um trâmite, tem todo um abraço, uma última foto, uma última conversa, um último agradecimento, enfim, aquela gentileza que escorre no final, assim, né? Nesse processo final, uma das coisas que eu mais percebo é como que há um calor que a gente troca nessa experiência, que é o calor da humanização. E por isso que essa equipe é tão importante, sabe? Por isso que essa equipe é tão fundamental. Há uma diferença enorme da equipe da primeira entrevista até a entrevista desse momento. Nós somos outra equipe completamente diferente. Eu comentei semana passada com elas. Todo mundo deveria viver a experiência que nós estamos vivendo. Todo mundo. Se isso fosse possível no mundo utópico, sabe, Marisa? Se tivesse um mundo utópico, eu acho que todo mundo deveria viver a experiência de algum dia passar por aquilo que nós estamos passando. Ou seja, a arte transforma. Sem dúvida. E ela tem esse papel? Como é que vocês veem essa arte? Tem que ser transformadora, tem que ser política ou não? Aí, né, vamos filosofar. Aí já é um território que eu acho que a Isabela responde melhor do que eu, assim. Não, eu acho que vocês vão usar, né, desse artifício, né, de fazer arte, de ouvir, mas com esse papel que vai ser inevitável, né? E aí? Dá pra ver que a arte transforma nos entrevistados mesmo, porque eles usam da arte para sobreviver, para descansar, para, né, para se distrair. A Anésia canta, dança, samba, e aí sempre tem alguém com a música, né? A Alcione é um marcador, sempre Alcione. Adoro sempre Alcione, adoro. Então a arte é assim, é tudo, assim, eu falando, né, porque eu sou artista, mas para essas pessoas, você vê como que a arte transformou a vida das pessoas, principalmente quando a gente fala da Anésia, que ela renasceu depois de 60 anos por causa da arte, porque ela dança, porque ela canta. E é muito legal você humanizar a pessoa mesmo, porque tem gente que acha que depois de certa idade você tem que parar, né? Não fazer mais nada. E aí a pessoa começa a fazer coisas novas, viver coisas... Não pode botar uma saia, e é a primeira vez dessa pessoa vivendo também, gente. Assim, ela tem 80 anos, mas é a primeira vez dela vivendo como é a de todas as pessoas. Então ela pode começar uma coisa hoje. É a primeira vez que ela tem 80 anos. Ela nunca teve 80 anos antes. Exatamente. Então, assim... É a primeira vez que ela vive essa idade.
Agora, estamos falando da questão do negro, né, da questão do racismo. Como é que vocês veem o Brasil hoje, né? E Juiz de Fora, combinamos de falar de Juiz de Fora. Como é que vocês veem Juiz de Fora hoje? Muitas coisas são só na força da lei, né? Eu combinei de falar da Lei 10.639, que a população só vai estudar as coisas negras, né? A questão afro, só vai dar importância para essas coisas a partir de uma lei que vai exigir que se estude isso na escola. Como é que vocês veem isso? Ainda tem muito que avançar, ainda precisa de muitos documentários como esse para a gente valorizar e olhar de forma mais humanizada para a população negra. E Juiz de Fora nesse meio, como é que está? Que aí eu quero ouvir as duas. Apesar de Isabela ser de Belo Horizonte, como é que já vive aqui há um tempo, né? Eu costumo dizer, eu tenho 51 anos, né, Marisa? Assim, então eu costumo dizer que avançou. Né? Eu sou de 74, eu comecei na escola na ditadura. Então, eu costumo dizer que a gente teve avanços, não melhoras, porque melhora significa a cura total, mas a gente teve avanços. Eu sou professora, eu acho que a gente teve avanços significativos, a gente teve, e aí é inevitável falar isso, nessa última gestão da Funalfa, né, na gestão anterior, a gente teve uma série de editais voltados para a produção cultural, voltada para a população negra de Juiz de Fora. Isso foi uma revolução em termos de produção aqui na cidade e de circulação também de saberes, nos mais variados sentidos. Espero que a gente possa continuar nisso nesses próximos anos aí. Agora que eu acho que a lei, a força da lei, ela existe, mas ela precisa ser fiscalizada. Só a lei não é o suficiente, né? A gente precisa de lei, precisa de fiscalização e precisa de educação. As pessoas têm que ser educadas. Há que se ter um tempo em que a fiscalização não seja mais necessária para que as coisas sejam naturais, né? Como usar cinto de segurança, sim, não fumar em locais públicos, né? Que a gente chegue nesse ponto. Então, eu penso que é uma dupla parceria, né? A gente hoje tem um conjunto de leis muito robusto, a gente tem aí, e a gente precisa de um projeto fiscalizatório, a gente precisa de circular esse material, abrir a discussão, fazer com que as pessoas assistam espaços como esse, assistam curtas como esse, discutam essas questões para romper também uma bolha. E aí, nesse ponto, infelizmente, eu não vejo outra alternativa que não seja em determinados espaços, que isso seja uma obrigatoriedade mesmo. Sim. Porque por vontade própria as pessoas não vão, porque elas têm o privilégio, né? Pessoas que não são racializadas, pessoas brancas, têm o privilégio de passar a vida inteira sem discutir raça. Elas podem fazer isso. Não deveriam, mas podem fazer isso, né? Elas têm esse privilégio. E aí, quando você permite que isso continue assim, elas vão continuar a vida inteira vivendo num mundo em que elas dizem que não há diferença entre raças, que somos todos iguais, porque elas entendem o mundo a partir dessa ótica, né? Então, eu acho que a gente tem uma caminhada longa, já feita, inclusive, né? Eu acho que a gente vem avançando em diversos sentidos. Juiz de Fora é uma cidade em que a gente ainda tem vários confrontos a serem pensados, inclusive de inserção econômica. Geograficamente, nós somos uma cidade racialmente demarcada, é só você circular os bairros da cidade que você percebe isso. Mas a gente tem várias políticas de acesso em diferentes espaços. Nós temos uma universidade pública, né, que hoje permite que diversas pessoas acessem em diferentes graus de acesso. Então, eu acho que a gente caminha. Às vezes não é na velocidade que a gente deseja, né? Eu gostaria que fosse muito mais rápido, mas eu sou uma testemunha da história que permite olhar isso, se não com olhos otimistas, com olhos esperançosos, sabe? Eu olho com olhos bastante esperançosos. E você, Isabela, mais jovem, né? ainda na faculdade, como é que você enxerga, né, esses avanços? Acho que já pegou uma outra sociedade que eu e Giovana não pegamos, né? Que era silenciamento completo total em relação às questões raciais e achava isso mesmo. Não, o Brasil é multi, não, né? Se naturalizava tá tudo bem, isso, tá tudo bem, é isso aí. Não tem que falar disso não, né? Já pegou uma sociedade das cotas, né? Como é que você vê isso aí? Como é que você vê Juiz de Fora nesse campo, né? Então, eu tô na faculdade porque eu sou cotista, então, assim, claramente eu bebo desse avanço. E aí eu concordo com a Giovana, tem que haver a fiscalização, porque a gente tem que manter o que a gente tem, porque diversas vezes acontece de ser ameaçado o que a gente já conquistou. Então, assim, a gente tem que ter fiscalização para manter o que a gente tem e conseguir mais do que a gente tem. Dentro da faculdade, fazendo cinema, eu sinto que o curso é muito branco, então a gente está lá. E ser essa voz nesse lugar desafiador. É bem desafiador. Se você olhar estatisticamente, diretoras negras é uma coisa assim, é raro, é raríssimo. No último censo, acho que foi em 2018, não teve filme comercial de uma diretora negra. Então tá lá, é resistência mesmo. E
Eu não sou uma pessoa de Juiz de Fora, eu estou em Juiz de Fora tem pouco tempo, então não posso falar muito da história racial de Juiz de Fora. Eu estou conhecendo Juiz de Fora agora, inclusive através dos entrevistados, vendo a história, como que acontece, através da Giovana, enfim. Mas é isso, eu acredito que tem que ter a fiscalização para a gente manter o que a gente tem e para a gente buscar a melhora, né? E com esperança. Nós já estamos chegando ao finalzinho, queria que vocês falassem onde é que esse filme vai estar, vai ser em janeiro, onde que as pessoas, né, vão poder assistir. Você já falou um pouco que depois vai estar lá no Laboy, né, vai estar lá na página de vocês na UFJF. Vocês têm no Instagram também, né, dá pra gente qual que é o Instagram e fala um pouco qual a maior emoção de vocês até agora com o filme, alguma frase, algum personagem, alguma coisa que tenha marcado vocês. Bom, o Baobás, né, vai estar no ar em janeiro, no Carlos Magno, a princípio a estreia, depois a gente coloca ele para rodar aí, é só acompanhar a nossa agenda no Baobás, está no Instagram. No Instagram é @Baobás? @Baobás. Tá? E maior emoção, olha, eu vou te falar que uma das cenas mais emocionantes para mim foi a entrevista da Dona Lúcia, quando a gente terminou a entrevista. E ela levou ele para a gente para dentro da casa dela, assim, ela foi mostrar os panos de pratos que ela está aprendendo a fazer. No básico do pano de prato, assim, ela tem 92 anos, né? Volto a dizer isso. Aí eu brinquei com ela assim, qual desse que você vai me dar? Ela olhou assim, arregalou o olho assim, ué, você quer levar? Eu falei, quero, me dá um desses aí. Ela escolheu o único que tinha um bordado que ela tinha feito. Ai, que fofo. Dobrou ele bonitinho assim, me deu e me entregou assim. Eu achei aquilo o máximo, porque ela tem 92 anos e está aprendendo a bordar, assim, sabe? Me deu o único bordado que ela tinha feito. Sabe, eu fiquei profundamente impactada com aquilo, inclusive ele está lá, guardadinho. Na minha casa eu estou sem coragem de usar ainda o pano de prato. Ai, que lindo. E você, Isabel? Eu acho que a entrevista da Dona Helena, quando ela foi resgatando e falando das histórias que acho que a avó dela contava para ela, e aí eu fui ficando emocionada porque eu me lembrei da minha avó, e aí eu fiquei segurando a lágrima, assim, foi muito emocionante para mim ver ela lembrar, uma avó, uma bisavó lembrando da sua avó, sabe? E aí a gente vê essa construção, né? Aí foi bem emocionante para mim essa parte. Esses encontros de gerações também deve ser fantástico. Incrível, né? incrível. Olha, parabéns para vocês por esse projeto lindo, que seja o primeiro de muitos, né? Que assim seja. Giovana, que é uma, sei lá, que você é uma lutadora da causa. Eu falei, ai meu Deus, deixa eu estudar para entrevistar a Giovana, porque meu Deus. Né, é sempre desafiador e a gente sempre aprende com você. Isabela, estou conhecendo agora. Então, sucesso, eu estarei lá na primeira fila para assistir o filme, se Deus quiser. Por favor. Sucesso para vocês. E que Assistam, bom gente. que tenham mais leis, né, como essa, né, que é a Lei Paulo Gustavo, que ajuda, né, a divulgação de coisas tão importantes. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada. Esse foi o JF Entrevista, em que falamos do Baobás, falamos de ancestralidade, né, da questão do negro em Juiz de Fora, e que em janeiro todo mundo possa assistir o Baobás lá no Teatro Pascoal Carlos Magno, e a gente vai divulgar com certeza aqui na JF TV. Obrigada por sua audiência, a gente se encontra na próxima semana. Até lá!